Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Sou o professor André Diogo e a aula de hoje vai ser uma aula para o terceiro ano do ensino médio, onde nós vamos fazer uma revisão geral de todas as aulas que nós já trabalhamos. Essas foram as aulas ou os tópicos que nós trabalhamos ao longo deste bimestre. Primeiro, nós tivemos uma metodologia de estudos, depois o poema Não Basta Abrir a Janela, do Fernando Pessoa, e aí sobre o tópico racionalismo e empirismo, nós desenvolvemos algumas aulas, que foram as seguintes. Primeiro a gente fez uma investigação, depois a gente estudou o tema do racionalismo e depois o tema do empirismo. E por último, nós estudamos um trecho da obra Meditações Metafísicas, do Descartes. Agora a gente vai analisar cada um desses tópicos. Vamos começar pela metodologia de estudos. Então, nessa aula sobre metodologia de estudos, a gente começou trabalhando o seguinte. A gente viu o que era uma tríade de estudo. O que é uma tríade? São 3 elementos. E essa tríade de estudo foi para o estudo de um texto. Então, quando você precisa estudar um texto, nós mostramos aqui que seria bom se vocês desenvolvessem 3 procedimentos. Quais seriam esses 3 procedimentos? Primeiro, leitura geral. Segundo, fichamento. E terceiro, resumo. Então, se você fizer esses 3 passos no estudo de um texto, é bem provável que você consiga absorver o texto com muito mais eficiência e consiga, por exemplo, tirar uma pontuação maior em uma prova. Depois também, ainda nessa aula sobre metodologia de estudos, nós acompanhamos alguns elementos importantes para a leitura. Então a gente viu o seguinte: os seguintes elementos devem ser observados em uma leitura. Primeiro, leitura com objetivo determinado. Então você tem que saber qual o seu alvo, qual o seu objetivo quando você vai ler um texto. Então, primeira ideia é objetivo. Eu vou estudar esse texto. É para a Primeira Guerra Mundial? É para pesquisar sobre a Segunda Guerra Mundial? Então, para que eu vou ler esse texto? Eu estou querendo estudar literatura estrangeira ou literatura brasileira? E assim sucessivamente. Ainda, preocupação com o conhecimento de todas as palavras. Então, é necessário que você, depois, principalmente na segunda leitura, que é o momento que você vai pegar o dicionário, que você fique atento ao significado de cada uma das palavras. Terceiro, interrupção da leitura caso o texto não seja o esperado. Então, você vai, por exemplo, fazer um trabalho sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí o texto que você pesquisou na internet, de um site confiável, sempre, o texto que você pesquisou está falando apenas sobre a Revolução Francesa. O que você faz? Você abandona a leitura do texto. Por quê? Porque o seu objetivo, lá da letra A, lembram? O seu objetivo era a Segunda Guerra Mundial, nesse exemplo que a gente está vendo aqui. Vamos para o próximo. Letra D, espírito crítico. A capacidade de você ter espírito crítico seria algo parecido com o trabalho de um detetive. Por quê? Porque não significa crítica, nesse caso, que você vai apenas destacar os pontos negativos, mas sim de que você vai fazer uma avaliação detalhada do texto, tal como um detetive que está aqui na nossa imagem. Então, ele pega uma lupa para aumentar cada um dos aspectos que ele está observando naquele momento. Ele vai analisar cada aspecto, vai avaliar criticamente. O que significa isso, nesse caso? De forma detalhada. É claro, quando você analisa de forma detalhada, você vai encontrar os pontos positivos e negativos. Mas é necessário que você se posicione criticamente em relação ao texto, ou seja, que você tenha a sua posição também em relação ao texto que você está estudando. Não é que você vai
discordar totalmente do texto e nem que você vai concordar totalmente com o texto. O que é espírito crítico? Que uma vez uma professora me ensinou. Ela disse o seguinte, por exemplo, foi o caso, quando você vai fazer um trabalho para a faculdade, que a gente chama de monografia ou TCC, os autores que você vai estudar, esses autores não são para você copiar tudo que eles colocaram, concordar com tudo que eles colocaram, nem discordar apenas de tudo que eles colocaram, mas sim que você deve dialogar com eles. E é esse diálogo que vocês devem fazer com o texto. Então, vocês só vão conseguir fazer esse diálogo se vocês já tiverem esse espírito crítico na leitura do texto, ou seja, saber também tomar posição em relação a esse texto. O que significa? Quais são os aspectos positivos? Quais são os aspectos negativos? Eu concordo com essa parte? O que essa parte realmente quer dizer? Então, tudo isso é espírito crítico. Depois, análise. Análise já seria você separar as coisas, como na análise química. Então, análise, quando você faz a análise do texto, é, por exemplo, você analisar apenas o primeiro parágrafo, apenas o segundo parágrafo, apenas um verso do poema. Então, você faz uma análise de uma página apenas sobre a frase ser ou não ser, eis a questão, do Shakespeare. Pronto, percebe? Então, você tem uma frase muito pequena e você faz um texto enorme sobre essa frase. O que é isso? Uma análise, tá? Então, uma análise, a princípio, é uma divisão do tema em partes. Depois, a gente tem um movimento de síntese, que é o contrário. Então, eu coloquei aqui para vocês um mini livro, um livro bem reduzido. Então, a síntese já seria isso que a gente entende como resumo. Então, a síntese, resumo dos aspectos essenciais. Então, o que tem que estar presente na síntese? As partes mais importantes do texto. E aí, ainda na aula sobre metodologia de estudos, nós acompanhamos algumas características da arte de sublinhar. Então, a gente colocou primeiro que cada texto, capítulo, subdivisão ou ainda cada parágrafo tem uma ideia principal que você precisa identificar. Então, normalmente, como é que um parágrafo ele vem escrito? Ele tem uma ideia principal e aí depois o autor coloca um exemplo. Ok? Então, depois disso, a gente vê algumas noções básicas sobre essa mesma arte de sublinhar. Primeira, letra A, não sublinhar na primeira leitura. Por quê? Porque a primeira leitura, como nós já vimos, é apenas uma leitura geral. Letra B, sublinhar apenas as ideias principais. Então, estou dando um exemplo aqui. Você tem uma página e ele destacou apenas alguns elementos dessa página, algumas linhas dessa página. Tá? Então, apenas alguns trechos foram sublinhados aqui, que são trechos principais. D. Depois de sublinhar as ideias de um parágrafo, releia tais ideias de modo que elas tenham a continuidade de um telegrama. E, por último, use o dicionário. Ok? Então, essa foi a nossa aula sobre metodologia de estudos, que a gente está fazendo a revisão, que é muito importante, por isso eu estou demorando um pouco mais nessa revisão. As próximas, que já são conteúdos nossos, a gente vai tentar acelerar um pouco mais. Agora a gente vai para o poema Não Basta Abrir a Janela, do Fernando Pessoa. Vamos reler esse poema? Ele vai falar o seguinte: não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Não é bastante não ser cego para ver as flores e as árvores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Com filosofia não há árvores, há ideias apenas. Há só cada um de nós, como uma cave. Há só uma janela fechada e todo o mundo lá fora. E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse, que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Então, vou destacar aqui esses dois versos centrais
É preciso também não ter filosofia nenhuma. Com filosofia não há árvores, há ideias apenas. Então, qual é o principal elemento que está dentro da filosofia? E a gente identifica isso aqui no poema. As ideias. Tá? Então, a filosofia, ela produz ideias. Tá? E aqui a gente tem os dois últimos também, que ele, de forma brilhante, tenta dar a sua posição em relação a isso. A filosofia tem apenas ideias. Ele fala: e um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse. Claro, quando ele está falando sonho, ele está se referindo à ideia, que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Então, a ideia que a gente tem, que a gente produz na filosofia, ela nunca vai ser colocada em prática. Por quê? Porque a ideia é algo que está apenas na nossa mente. Tá? A ideia é algo que está apenas na nossa mente. Então, por exemplo, a ideia de um círculo. A ideia de um círculo. Então, tentem aí imaginar a ideia de um círculo. Então, esse círculo que você está imaginando na sua mente, esse círculo ele está perfeito ou ele está com algumas imperfeições? Logicamente, esse círculo que está na sua mente ele é perfeito. Agora, tente desenhar um círculo. Tente observar na natureza algum círculo que seja perfeito. Se você olhar, pesquisar no computador mesmo, círculo, e aí olhar a imagem, se você pegar uma lupa ou um microscópio e você for observar esse círculo, a linha dele, você vai observar que ele não é perfeito, que ele é torto em algumas partes, tem imperfeições em outras. Então, a ideia que nós temos das coisas, as ideias são apenas produtos da mente humana, nunca vão ser colocadas em prática tal como elas existem na mente. É isso. O que a gente vai ter na prática é apenas uma semelhança. E é isso que aparece aqui nos dois últimos versos do poema. Aí depois a gente começou a estudar o tópico racionalismo e empirismo. Primeiro a gente fez uma investigação, não foi que eu pedi para vocês estudarem um tema. E aí depois a gente veio para as nossas aulas. Então, a primeira aula que a gente teve foi a teoria do conhecimento, racionalismo. Então a gente primeiro começou identificando o que é conhecimento, que é isso que está aqui no nosso esquema. Então o que é conhecimento? Eu tenho um sujeito que olha em direção a um objeto e eu tenho um objeto que se apresenta para um sujeito. Então o que é conhecimento? É uma relação entre sujeito e objeto. Simplesmente isso, ok? Conhecimento é uma relação entre sujeito e objeto. A questão que fica para a teoria do conhecimento é: qual a fonte do conhecimento? Qual a origem do conhecimento? Por exemplo, vou voltar aqui. Pelé sabe jogar futebol. Então, quem é o sujeito? Pelé. E quem é o objeto? Futebol. Saber jogar futebol. Ok? Quando a gente pergunta isso aqui, qual a fonte do conhecimento, se a gente for no exemplo do Pelé, seria perguntar o seguinte: como é que o Pelé sabe jogar futebol? Ele já nasceu sabendo jogar futebol ou ele aprendeu aos poucos e na experiência a jogar futebol? A primeira resposta que a gente vai ter para isso é a resposta do racionalismo. Ela vai dizer algo parecido com o seguinte: ela vai dizer, olha, o Pelé já nasceu sabendo jogar futebol, já nasceu conhecendo as bases, ele só foi aprimorando depois, mas é como se ele já tivesse nascido com um certo dom. Então, essa é a resposta do racionalismo. E o principal racionalista que nós vimos foi o Descartes, que foi filósofo e matemático. Para o Descartes, a gente tem que buscar um conhecimento seguro. Então, esse conhecimento seguro, que vai vir através da razão, é aquele que dá origem a todo o conhecimento que nós temos. Ainda o Descartes, ele vai dizer o seguinte: o conhecimento dos sentidos
não é seguro. Por que o conhecimento dos sentidos não é seguro? Porque ele engana a gente. Então, eu acho que eu falei em alguma aula o exemplo do sol, que quando a gente é criança, a gente olha para o sol, vê ele nascendo de um lado e aí vê ele se pondo lá do outro lado. Então, qual seria o princípio por trás disso depois que você descobre que não é o sol que se move? Então, quando você é criança e vê o sol se movendo durante o dia, você chega à conclusão de que o sol se move e a Terra está parada, não é? E aí depois, quando você é adulto, você descobre que é o contrário. A Terra está em movimento ao redor do Sol, ok? Quando você está na praia, a mesma coisa. Você olha o horizonte, né? E aí você pensa que há um final lá no horizonte. E aí você pega o navio, vai indo até o final e quando chega lá, descobre que não tem final. Tem o mar ainda, a continuação dele. Qual é o princípio por trás dessas duas mentiras que a gente está vendo? É que a gente, quando a gente é criança, ou quando a gente não conhece as coisas, conforme o Descartes, quando a gente não conhece bem as coisas, a origem do nosso conhecimento está nos sentidos. Por exemplo, o sol, a questão do sol, você ver o sol. Então, o conhecimento que eu tive do sol veio através da minha visão, a mesma coisa do horizonte do mar. Então, qual é o princípio que está errado? Para os racionalistas, o princípio que está errado é: você não pode basear o seu conhecimento na visão, nem na sua audição, nem no seu paladar, né? Então, se eu colocasse uma venda em você e desse um refresco para você, né? Aquele suco de pacote que a gente fala, de manga, você ia pensar que você ia estar tomando um suco de manga mesmo, da fruta, da manga. Só que aí na hora que você observasse, você ia ver que era um suco artificial. Pronto, seu paladar te enganou, né? Então, o conhecimento dos nossos 5 sentidos, para o Descartes, não é seguro. E ele vai dizer por quê? Pois os sentidos podem nos enganar. Exemplo, os 3 estados físicos da água. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. Os 3 estados físicos da água. Então, a água que está lá nas nuvens, a água que está no seu congelador, congelada, cubo de gelo, e a água que você bebe, parecem ser 3 coisas totalmente diferentes. Para os seus sentidos, são 3 coisas diferentes. Mas para a sua mente, para a sua razão, essas 3 coisas são a mesma coisa. Que coisa? A água. Okay? Qual é a fórmula do gelo? Qual é a fórmula química da substância que está no gelo, da substância que está lá no ar, na água em forma de vapor, em forma de ar, e na água em estado líquido? A fórmula química dessa substância é H2O, nos 3 estados físicos, ok? A ideia é que a gente pode duvidar de tudo? Sim, podemos duvidar de tudo, incluindo alimentos. A gente pode duvidar dos alimentos que a gente come, das cores que a gente está vendo, dos nossos amigos, da internet. A gente pode duvidar de absolutamente tudo. A gente só não pode duvidar de uma coisa. O que a gente não pode duvidar? De que você duvida. Por que você não pode duvidar de que você duvida? Ou por que você sempre está duvidando? Tente aí duvidar. Vamos novamente tentar fazer aquele exercício, né? Tente duvidar de que você duvida. Quando você se pergunta, será se eu estou duvidando? O que é isso que você está fazendo? Uma dúvida. Então, você sempre está duvidando. Você pode duvidar de tudo, menos de uma coisa, de que você duvida. E aí nós chegamos à seguinte equação, ao seguinte esquema. Eu duvido é a mesma coisa que eu penso. Por quê? Porque duvidar é um ato do pensamento. Duvidar também é pensar. E aí a gente chega à conclusão de que você existe como algo que pensa. Você pode estar numa simulação de computador, você pode ser só um fantasma, só um espírito, você pode estar sendo controlado por robôs nesse momento, mas você não pode duvidar de que agora você existe como algo que pensa, ok? Você pode duvidar do seu corpo, mas de que você pensa, isso você não pode duvidar, e nem de que você existe como alguém que pensa.
Dessa forma, nós chegamos à famosa frase do Descartes: penso, logo existo. Tá? Essa frase aqui é uma das frases fundamentais da filosofia. Penso, logo existo. Você baseia a existência humana no pensamento, na razão humana. Portanto, qual é a fonte do conhecimento para o racionalismo? A razão. A fonte do conhecimento é a razão. Isso é diferente da resposta dos empiristas, que foi a nossa próxima aula. Então, para os empiristas, a fonte do conhecimento é a experiência. O que significa isso? Os sentidos. Então, voltando ao exemplo do Pelé. O Pelé sabe jogar futebol. Qual a origem dessa sabedoria dele? Qual a origem desse conhecimento dele? A experiência. O empirismo vai dizer que é a experiência, ou seja, todo dia ele jogando bola lá no quintal, na rua, na praia, ele foi aprendendo, ele foi desenvolvendo os sentidos dele e aí foi aprendendo. Ele não nasceu sabendo. Ele não nasceu sabendo, que seria a ideia dos racionalistas. Tá? Lembrando, para os racionalistas, o Pelé tinha o dom. Ele já nasceu sabendo jogar. Por quê? Porque está na razão dele. Já para os empiristas, o Pelé foi aprendendo a jogar futebol. Por quê? Porque ele foi aprendendo através da experiência. E aí nós temos os 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato, que é a nossa pele, né? Não só a mão. Então, pelos 5 sentidos, nós temos, segundo os empiristas, a fonte do nosso conhecimento. Então, pelos 5 sentidos, a gente vê uma coisa e depois associa ela com uma determinada ideia. Então, primeiro você viu esse objeto, essa cor azul, a cor azul nesse objeto. Então, a tia lá do maternal, a sua professora lá do jardim de infância, quando ela foi mostrar para você o que era a cor azul, primeiro ela mostrou um objeto com a cor azul. Depois ela tá verde aí no vídeo, né? É verde. Então, primeiro ela mostrou a cor verde para você, verde ou azul, que esteja aparecendo aí no vídeo para você. Depois ela mostrou um outro objeto com essa mesma cor. Depois um outro objeto. Depois de você ver vários desses objetos, aí é que você formou a ideia, tá? Inclusive, para um dos principais empiristas que a gente vai ver mais à frente, que é o Locke, fizeram o seguinte problema para ele: Locke, ok, a gente constrói as coisas a partir dos 5 sentidos, mas como é que você me explicaria que nós, seres humanos, o fato de nós criarmos coisas que não existem na nossa experiência? Por exemplo, um minotauro. Por exemplo, um unicórnio. Então, um unicórnio, aquele cavalo com chifre. Então, o unicórnio, ele não existe na natureza, não é? Você já viu por aí na sua cidade um unicórnio? Não. Então, ele não existe na experiência. Mas como é que nós, seres humanos, criamos a ideia do unicórnio? Qual a resposta do Locke? A gente criou através da nossa mente? Não. Ele vai dizer através da nossa experiência. Mas como, se o unicórnio não existe? Aí o Locke vai responder: porque você constrói a figura do unicórnio juntando coisas que já existem na natureza. Exemplo, o unicórnio, o corpo de um cavalo, e o chifre você pega de algum outro animal que tem chifre. Aí você junta as duas coisas. A mesma coisa, uma sereia, o minotauro e por aí vai. Tá? Você junta para formar coisas que não existem na nossa experiência, você junta de coisas que já existem na nossa experiência. Então foi assim que o Locke resolveu esse problema do unicórnio. E a gente vai tentar adentrar um pouco nos principais empiristas, começando pelo Locke, pelo John Locke. Ele vai dizer, uma das ideias principais dele é que a mente é como se fosse uma folha em branco. A mente é uma folha em branco, ou seja, você nasce sem nenhum conhecimento das coisas. Você vai tendo na experiência o preenchimento da sua mente.
você vai adquirindo com o tempo os seus conhecimentos. Compreendido? Depois a gente viu o Berkeley. O Berkeley tem a ideia muito interessante de que ser é ser percebido, ou seja, só existe aquilo que está sendo percebido por nós naquele momento. Se uma árvore cair, que é o exemplo que eu estou dando aqui, se uma árvore cair no meio do nada, não vai ter som. Por que não vai ter som? Porque não vai ter ninguém para ouvir aquele som. O som só vai existir se tiver alguém ou mesmo algum animal para ouvir aquele som. Porque é um fenômeno onde ondas sonoras vão chegar até o tímpano de alguém e aí vão ser processadas. Esse fenômeno do som só pode existir se você tiver alguém para perceber ele. Então, ser, ou seja, existir, para o som existir, é necessário que o som seja percebido. Depois a gente teve o David Hume, e aí ele vai diferenciar as percepções da mente. Ele vai dizer que existem as impressões, ou seja, aquilo que vem dos nossos 5 sentidos, que são mais fortes, e as ideias, que provêm da nossa razão, que são mais fracas. Então, para o Hume, que também é um empirista, o que é mais importante, impressões ou ideias? As impressões. Por quê? Porque elas são mais fortes. Ok? Então, quando você ama muito uma pessoa e você está distante dela, que é esse segundo exemplo aqui, você está distante dela, você tem apenas um sentimento mais fraco em relação ao momento em que você está junto da pessoa, em que você está abraçando a pessoa, em que você está percebendo a pessoa por meio do tato. Você sente a respiração da pessoa. Então, é nesse momento que você ama mais ela. E não no momento que você está com saudade, em que você está longe. Embora a saudade possa ser muito forte também. Mas você sente algo mais forte quando você está próximo da pessoa. Então, a impressão do amor é mais forte do que a ideia do amor, ok? A impressão do amor é mais forte que a ideia do amor. E aí depois nós estudamos a obra Meditações Metafísicas do Descartes. A gente trabalhou a primeira meditação, não foi? Então a primeira meditação a gente fez o seguinte comentário. Na primeira meditação são expostas as razões pelas quais podemos duvidar em geral de todas as coisas e de forma particular das coisas materiais. Uma dúvida tão geral tem sua utilidade na medida em que liberta de prejuízos, ou seja, aquilo que você julga antes de saber algo, e prepara um caminho para o espírito desligar-se dos sentidos. Então, qual o grande objetivo do Descartes? É desligar-se dos sentidos. Lembrando, Descartes, racionalismo, diz que a origem do conhecimento está na razão. Por quê? Porque os sentidos podem nos enganar. É diferente do empirismo, que foi o último que nós vimos. Tá? E agora nós vamos trabalhar um pouco as questões do Enem. A gente vai tentar comentar elas, analisar, aplicar aquele nosso método de estudar por meio de três passos, estudar um texto por meio de 3 passos. Tá? Eu vou colocar sempre as questões de acordo com o Enem que elas vieram. Então vamos tentar analisar aqui. Questões. Primeira questão. Lembrando, a gente vai aplicar o método. Primeira leitura, leitura geral. Segunda leitura, sublinhar as partes principais. E terceira leitura que a gente vai responder, ok? Primeira. Enem 2001. O franciscano Roger Bacon foi condenado entre 1277 e 1279 por dirigir ataques aos teólogos, ou seja, pessoas da igreja, né, que estudavam as coisas divinas, por uma suposta crença na alquimia, na astrologia e no método experimental. Desculpa. E também por introduzir no ensino as ideias de Aristóteles. Em 1260, Roger Bacon escreveu: pode ser que se fabriquem máquinas
graças às quais os maiores navios, dirigidos por um único homem, se desloquem mais depressa do que se fossem cheios de remadores. Lembrando, na época que ele escreveu isso, existiam apenas aqueles navios que eram movidos por força humana mesmo. Então tinha os remadores, não tinha motor ainda nessa época, século XIII, né? Então, se desloquem mais depressa do que se fossem cheios de remadores, que se construam carros que avancem a uma velocidade incrível, sem ajuda de animais. Na época dele tinha só carroças, ele estava imaginando carros muito mais velozes, carruagens muito mais velozes. Que se fabriquem máquinas voadoras nas quais um homem bata o ar com asas como um pássaro. Máquinas que permitam ir ao fundo dos mares e dos rios. Então ele está sonhando com esse momento, né? Considerando a dinâmica do processo histórico, pode-se afirmar que as ideias de Roger Bacon, então vamos reler de novo, sublinhando, e aí a gente vai responder a questão, ok? O franciscano Roger Bacon, então o autor aqui, Roger Bacon, foi condenado entre 1277 e 1279. Eu vou marcar aqui, mas a ideia principal seria que a gente tivesse o século XIII aqui, tá? Então, século XIII, Idade Média, então esse é o contexto histórico. Ele foi condenado por dirigir ataques aos teólogos, por uma suposta crença na alquimia, na astrologia e no método experimental. Então, experimental lembra experiência, que lembra empirismo, ok? Então, método experimental. E também por introduzir no ensino as ideias de Aristóteles. Vamos colocar aqui o Aristóteles também. Então, em 1260, Roger Bacon escreveu: pode ser que se fabriquem máquinas graças às quais os maiores navios dirigidos... Então, pode ser que se fabriquem máquinas graças aos quais os maiores navios dirigidos por um único homem se desloquem mais depressa do que se fossem cheios de remadores. Que se construam carros que avancem a uma velocidade incrível sem a ajuda de animais. Que se fabriquem máquinas voadoras nas quais um homem bata o ar com asas como um pássaro. Então ele está dando 3 exemplos de coisas que poderiam acontecer. E aconteceram, né? Navio com motor, a primeira, navio com motor, carro, então carro que também não precisa ter um cavalo na frente para guiar, para levar ele. E essas máquinas voadoras é o que? Aviões. Máquinas que permitam ir ao fundo dos mares e dos rios. Quais são essas máquinas? Submarinos. Ok? Então tudo isso foram coisas que ele estava cogitando que existissem um dia e elas acabaram acontecendo, né? Agora sim, vamos para a questão. Considerando a dinâmica do processo histórico, que processo histórico que a gente está vendo? Idade Média, não é? Pode-se afirmar que as ideias de Roger Bacon, então pode-se afirmar, ok? Vamos sublinhar isso também, porque às vezes em algumas questões aparece assim, é falso que, é incorreto que. Aqui ele está querendo saber qual é a correta. Então, pode-se afirmar que as ideias de Roger Bacon... Vamos para a primeira. E aí a gente vai seguir o seguinte método. A gente vai tentar colocar errado, um é de errado. Não, melhor. A gente vai colocar um X. Quando a gente achar que a questão está errada, e a gente vai colocar esse símbolo aqui, ó, uma marca de seleção, quando a gente achar que ele está correto, ok? Então, eu vou ficar aqui pelo X, porque vão ter 4 erradas. Então, vamos tentar aqui. Então, pode-se afirmar que essas ideias que a gente viu, de método experimental, de supor que o ser humano vai se desenvolver, vai construir máquinas, pode-se afirmar que isso inseriam-se plenamente no espírito da Idade Média. Na Idade Média, o ser humano acreditava que a gente ia se desenvolver por meio da razão ou era por meio da fé? Era por meio da fé. Então, inseriam-se plenamente no espírito da Idade Média? Tá incorreto. A gente já coloca aqui o X. Inseriam-se plenamente
no espírito da Idade Média ao privilegiarem a crença em Deus como principal meio para antecipar as descobertas da humanidade. Não. Você precisava da fé, da salvação, e não do desenvolvimento da ciência. Letra B. Estavam em atraso com relação ao seu tempo. Então, essas ideias dele estavam em atraso, estavam atrasadas em relação ao tempo dele, ou elas estavam em uma vanguarda, elas estavam à frente do tempo. Essas ideias do Roger Bacon estavam à frente do tempo dele, então você já coloca um X aqui também. Tá? Estavam em atraso com relação ao seu tempo ao desconsiderarem os instrumentos intelectuais oferecidos pela Igreja para o avanço científico da humanidade? Não. Letra C. Opunham-se ao desencadeamento da primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial veio bem depois, não foi? Século XV, foi isso? Opunham-se ao desencadeamento da primeira Revolução Industrial. Então, essa ideia de você ter motores, de ter desenvolvimento de máquinas, isso é oposto à primeira Revolução Industrial? Sim ou não? Não, a primeira Revolução Industrial é também um desenvolvimento das máquinas. Então, de cara a gente já pode ver que está errado. Opunha-se ao desencadeamento da primeira Revolução Industrial ao rejeitarem a aplicação da matemática e do método experimental nas invenções industriais? Não. D. Eram fundamentalmente voltadas para o passado? Essas ideias dele eram voltadas para o passado? Não. Eram fundamentalmente voltadas para o passado, pois não apenas seguiam Aristóteles, como também se baseavam na tradição e na teologia. Nada disso. E aí sobra a letra E. Inseriam-se no movimento que convergiria mais tarde, então a gente está no século XIII, e convergiria mais tarde para o Renascimento? Sim, Renascimento século XV, XVI, ao contemplarem a possibilidade de o ser humano controlar a natureza por meio das invenções. Pronto, essa aqui. Ok? Letra E. Então, essas ideias dele, a gente pode afirmar que elas se inseriam no movimento que mais tarde iria resultar no Renascimento, e elas contemplavam, elas visualizavam, sonhavam com a possibilidade do ser humano controlar a natureza. Então foi o que veio depois, né? Até com Francis Bacon também, e toda a revolução científica da modernidade. Segunda questão. Essa segunda questão aqui foi um pouco difícil. Então, só para a gente confirmar que eu fiz um gabarito, a primeira letra E. Ok. Vamos agora para a segunda. Segundo Enem 2006. Então, não sei se está dando para observar as imagens. Aqui nessa primeira imagem eu tenho 3 pessoas dentro de uma forma geométrica, aqui, que tem uma certa profundidade. E na segunda eu tenho um círculo e várias linhas paralelas aqui. Tá? As linhas nas duas figuras geram um efeito que se associa ao seguinte ditado popular. Essa questão não necessariamente é de filosofia, mas ela tem um certo ar, um certo cheiro de raciocínio lógico. Então, por isso eu trouxe aqui para vocês também. Porque pode ter relação com essa questão de conhecimento e com a negação que o Descartes faz e os racionalistas fazem do conhecimento empírico. Então vamos lá, não tem nada para a gente sublinhar aqui, né? Vamos só tentar analisar de acordo com as alternativas, né? Porque isso aqui é bem difícil. Então, que ditado popular estaria relacionado com essas duas imagens? Letra A, os últimos serão os primeiros? Os últimos serão primeiros? Será? Não tem muito a ver, né? Os opostos se atraem? Que coisas opostas que tem aqui? Eu não estou observando nenhuma. Quem espera sempre alcança? Também não, né? As aparências enganam? Pode ser. A gente vai pular essa. Letra E. Quanto maior a altura, maior o tombo? Também não. Então, sobrou a letra D. Não é que a gente vai aqui mais é por exclusão. Mas a letra D também é a letra D porque a ideia de que as aparências enganam está presente aqui, porque nessa primeira figura, eu vou ter essas 3 pessoas.
está dando a impressão para a gente que essas três pessoas elas têm tamanhos diferentes, mas observem bem, elas têm o mesmo tamanho, as três pessoas. Só que pelo fato da figura estar numa certa profundidade, dá a impressão para a gente de que elas têm tamanhos diferentes. Olhem um círculo aqui na segunda figura. Esse círculo parece que ele está deformado, né? Mas ele só parece por causa dessas outras linhas aqui, porque ele é um círculo perfeito. Perfeito, né? Então, a ideia é, letra D, as aparências enganam. Terceira. Vou dar um pause aqui rapidinho. Então, vamos para a terceira aqui. Terceira, primeiro a gente vai sublinhar, né? Texto 1, Descartes. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos. E é de prudência nunca se fiar inteiramente em que já nos enganou uma vez. Descartes, Meditações Metafísicas. Texto 2. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva esta suposta ideia. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. David Hume, Investigação sobre o Entendimento. Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento. O que significa natureza do conhecimento? Origem do conhecimento. Natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos, ou seja, dos trechos, permite assumir que Descartes e Hume. Então, vamos agora sublinhar. Tá? Então, primeiro texto, texto 1, Enem 2012. Tá? Texto do Descartes. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em que já nos enganou uma vez. Então, para o Descartes, se os sentidos são enganosos, qual a origem do conhecimento? Se não são os sentidos, é a razão. Agora a gente vai para o Hume, David Hume. Sempre que alimentarmos, texto 2, sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, então suspeita, ideia, ou seja, você acha que ela é falsa, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva esta suposta ideia. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Ou seja, se essa ideia não tem nenhuma impressão, não deriva de nenhuma impressão, então ela é falsa. Isso é o oposto do Descartes, né? Então, para o Descartes, os sentidos são enganosos. Para o Hume, é a impressão que valida a ideia. Você só vai aceitar uma ideia se ela tivesse originado de uma impressão, ok? Então, para o Descartes, a origem do conhecimento, as ideias. Para o Hume, a origem do conhecimento, as impressões, os sentidos. O Hume é empirista e o Descartes, racionalista. Nos textos, ambos os autores se posicionam. Então, ambos se posicionam sobre a natureza do conhecimento. A comparação, então a gente vai comparar os dois textos, permite assumir que Descartes e Hume, vamos para a letra A, defendem, então, Descartes e o Hume defendem os sentidos como critério originário. Então, Descartes e Hume defendem os sentidos como critério. O Descartes defende? Não, o Descartes diz que os sentidos eram enganosos. Então, isso aqui já está errado, né? Defendem os sentidos como critério originário para considerar o conhecimento legítimo? Não, Descartes não defende. Letra B. Entendem que é desnecessário. O que é desnecessário? Aquilo que não é necessário. Então, entendem que não é necessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. O que o Hume está fazendo? Suspeita de uma ideia, ou seja, suspeitar. O Hume está fazendo. Então, para os dois é desnecessário? Não. Por quê? Porque para o Hume não é desnecessário, é necessário.
O Hume está suspeitando do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. Letra C. Descartes e Hume são legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento? Não, o criticismo já é o Kant, tá? Que tem a obra Crítica da Razão Pura, e daí que vem o nome criticismo. O Kant, ele de certa forma junta racionalismo e empirismo. Então, racionalismo, empirismo, o que o criticismo faz? Junta os dois, tá? E aqui a gente não tem o criticismo, a gente tem de um lado o racionalista, que é o Descartes, e de outro lado o empirista, que é o Hume. Letra D. Concordam que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos? Então, para ambos, o conhecimento humano ele é impossível. O que significa que o conhecimento humano é impossível? Significa que a gente não pode conhecer nada. É a posição de... Não é agnosticismo o termo. É um termo parecido com agnosticismo. É você acreditar que o conhecimento não é possível. Tá? O conhecimento ele não é possível. Vou lembrar o termo e depois, se for possível, eu comento aqui mesmo no vídeo ou coloco na descrição do vídeo, ok? Qual é o conhecimento a corrente do conhecimento que não acredita que nós podemos chegar ao conhecimento humano. Então, ambos concordam que a gente não consegue? Não, ambos falam que a gente consegue, só que um fala que é pela razão e outro pelos sentidos. Então, está errado. Letra E, atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento? Certo, correto. Então, enquanto o Descartes fala que os sentidos são enganosos, o David Hume vai falar que os sentidos são a fonte do nosso conhecimento. Então, eles atribuem, sim, lugares diferentes aos sentidos, ok? Vou dar só um pause no vídeo aqui. Então, eu fui pesquisar aqui da letra D qual é a corrente do conhecimento humano. E aí, se eu não estou enganado, pelo que eu pesquisei, é o ceticismo, tá? Então, aqui, letra D, concordo que o conhecimento humano é impossível? Quem defende isso é o ceticismo, é o cético. Ou o relativismo também, né? Então, como exemplo, a gente tem o Protágoras, um sofista que falava que nada é, então as coisas não podem ser conhecidas, as coisas não existem, a gente não consegue chegar à verdade. Então isso seriam ideias mais de um ceticismo mais radical, né? Então, letra D que eu estava falando, que eu esqueci, era o do ceticismo. Então ambos aqui, Descartes e Hume, não são ceticistas. O contrário do ceticismo é o dogmatismo. Tá? O contrário do ceticismo é o dogmatismo, se eu não estiver enganado também. E o dogmatismo já é afirmar que existe uma verdade absoluta e é só aquela que você defende. Quarta questão. Enem 2013. Há já algum tempo eu me apercebi, texto do Descartes, há já algum tempo eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto. Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito, e começar tudo novamente, a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. Se não me engano, isso aqui é a primeira meditação que a gente leu na nossa sétima aula, na última aula. Texto 2 é o caráter radical do que se procura, que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Aqui é um comentador, Silva, texto Descartes, Metafísica da Modernidade. A exposição e análise do projeto cartesiano. O que é projeto cartesiano? Projeto do Descartes. Indicam que, para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se, então vamos reler e sublinhar. Texto 1, texto do Descartes.
há já algum tempo eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras. Então o que ele percebeu? Desde criança, ele recebia muita coisa falsa como verdadeira. E de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto. Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões. Então, era necessário desfazer-me de todas as opiniões, a que até então dera crédito, e começar tudo novamente, a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. Então, desfazer de todas as opiniões é você duvidar de todas elas, né? O processo de dúvida, que é o que o comentador vai falar aqui no texto 2. É o caráter radical do que se procura, que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Então a grande questão aqui é da dúvida. Lembrando, o que o Descartes está duvidando? Principalmente daquilo que vem dos nossos sentidos. A exposição e a análise. Qual é a exposição? É o texto do Descartes. Qual é a análise? É o segundo texto. A exposição e análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar, ou seja, para tornar viável a reconstrução radical do conhecimento, deve-se... O que é reconstrução radical do conhecimento? É que quando você começa a duvidar de tudo, você deixa de acreditar em muita coisa. Você deixa de acreditar que o Sol está se mexendo porque você está vendo. Você deixa de acreditar em tudo que as pessoas falam. Então, você começa a duvidar de muita coisa, até quase não acreditar em mais nada. Mas aí tem uma coisa que você acredita. O quê? Que você pensa. Que você sempre está pensando. Que você sempre está duvidando. E vem a frase do Descartes. Penso, logo existo. Então vamos aqui para as alternativas. Então, para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se... O que a gente deve fazer para reconstruir o conhecimento de forma radical? E aí nós vamos de novo para as letras aqui. Letra A. Retomar o método da tradição para edificar a ciência com legitimidade? Não. Retomar a tradição, não. O Descartes está tentando fazer uma outra coisa. Questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções? Provavelmente ele está fazendo isso aqui. Então a gente vai pular, que a gente está um pouco com dúvida. Letra C. Investigar os conteúdos da consciência dos homens menos esclarecidos? Não. D. Buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos e ultrapassados. Eliminar da memória saberes antigos e ultrapassados. Parece que ele está falando isso aqui, quando ele está contando que desde criança ele recebeu opiniões falsas como verdadeiras, né? Vamos pular essa aqui também. Letra E. Encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam ser questionados. Pode ser isso aqui também. Então, a gente está em dúvida entre a letra B, a letra D e a letra E. Então, para eu viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, eu devo, letra B, questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. Apenas as antigas? Letra D, novamente. Buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos e ultrapassados. Não, ele está duvidando. Não significa que ele vai eliminar. Alguns deles podem estar certos, né? Então, essa questão está um pouco difícil. Letra E. Encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam ser questionados. Está entre a letra B e a letra E. Vamos tentar na letra... Vamos analisar de novo agora a letra B e a letra E, ok? Então,
para eu viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, que é feito depois de você duvidar de tudo, inclusive dos sentidos. O que você deve fazer para reconstruir o conhecimento? Você deve questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. Se eu continuar questionando as antigas ideias, eu vou reconstruir o conhecimento? Não, eu não vou reconstruir o conhecimento, eu vou continuar destruindo ele, tá? Então não é a letra B. Para eu viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, para que esse conhecimento seja reconstruído, eu tenho que encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam ser questionados, que não podem ser questionados. Vamos ficar aqui na letra E. Mas está muito difícil. Quarta questão, né? Vamos para o nosso gabarito aqui. Quarta, letra B. Erramos. Letra B. Então, não é encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam ser questionados, porque você sempre vai querer questionar. Tudo pode ser colocado em dúvida, incluindo as antigas ideias e concepções. Então, o que ele está fazendo aqui na letra B é algo que está lá no nosso texto, né? Então, letra B, o que ele diz na letra B? Questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. Ó, bem aqui na segunda linha, na primeira linha. Desde meus primeiros anos recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras. Então, é isso, tá? Então, letra B. Aí, o que eu aconselho se vocês passarem por essa mesma situação que eu, de vocês errarem uma questão, eu aconselho a copiar essa questão. E aí você copia a alternativa correta para você fixar, para você não errar de novo alguma questão parecida, tá? Quinta questão é o caráter radical, só vir aqui. Quinta questão, Enem 2014, é o caráter radical do que se procura, que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas pela mesma dúvida. É o mesmo texto, né? Só que esse aqui é de 2013 e esse de 2014. Apesar de questionar os conceitos da tradição, a dúvida radical da filosofia cartesiana tem caráter positivo por contribuir para o ou a. Então vamos sublinhar. É o caráter radical do que se procura, que exige a radicalização do processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, que a gente já sublinhou, né? Qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Apesar de questionar os conceitos da tradição, a dúvida, então, apesar de questionar os conceitos da tradição filosófica, ou seja, apesar do Descartes questionar aquilo que era anterior a ele, a dúvida radical da filosofia cartesiana tem caráter positivo por contribuir para. Então, a dúvida radical da filosofia cartesiana tem caráter positivo. Qual é esse caráter positivo? Ela contribui com alguma coisa. Que coisa será essa? Letra A, dissolução, ou seja, você desfazer o saber científico? Não. Descartes contribuiu para o saber científico, não foi? Letra B, recuperação dos antigos juízos? Não. Descartes está fazendo novos. Exaltação do pensamento clássico? Também não. Letra D, surgimento do conhecimento inabalável? A gente vai pular essa. Conhecimento inabalável é aquele que não pode ser abalado, não pode ser questionado. Letra E, fortalecimento dos preconceitos religiosos? Não. Tá? A letra D a gente está em dúvida, mas eu não estou sentindo tão fortemente que é ela. Vamos analisar de novo as mesmas questões? Letra A, dissolução do saber científico. O saber científico está sendo
Dissolução é se desfazer algo, não é? Então, não. Recuperação dos antigos juízos. Também não. Vou colocar outro X. Exaltação do pensamento clássico. Exaltação do pensamento clássico será do Platão, do Aristóteles? Não. Surgimento do conhecimento inabalável? Sim. Né? É o conhecimento que não pode ser questionado seguramente. Que é isso que o autor está falando aqui. Né? Ele diz no final aqui do texto, ele fala: não será seguramente, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido gerada pela própria dúvida. Então, será ser inabalável? Fortalecimento dos preconceitos religiosos? Óbvio que não, né? Então, vamos ficar na letra D. Eu acho que eu vou errar de novo nessa aqui. Vamos ver qual é. É a quinta questão. Quinta questão, letra D. Acertamos, mas sem tanta certeza. Vamos agora para, então, quinta questão. Surgimento do conhecimento inabalável, ou seja, aquele que você não pode abalar, você não pode destruir, que é a ideia do eu penso, logo existo. Sexta questão, Enem 2014. Uma vez que a razão me persuade, ou seja, me convence, de que devo impedir-me de dar crédito às coisas que não são inteiramente certas e indubitáveis. Indubitável é aquilo que não pode duvidar. Que não são inteiramente certas e indubitáveis, tanto quanto aquelas que nos parecem que nos parecem manifestamente, acredito ser falsas. O menor motivo de dúvida que eu nelas encontrar bastará para me levar a rejeitar todas. Descartes. Então, Descartes cai muito no Enem. Ao introduzir a dúvida como método, Descartes busca alcançar uma certeza capaz de refundar sobre princípios sólidos a ciência e a filosofia. Seu procedimento teórico indica. Então, vamos reler e fazer o fichamento, ou seja, sublinhar. Uma vez que a razão me persuade de que devo, então a razão me persuade de que devo impedir-me de dar crédito às coisas que não são inteiramente certas e indubitáveis. Impedir-me de dar crédito, ou seja, você não dá tanta importância, você não acredita nas coisas que não são inteiramente certas e indubitáveis, ou seja, que você não pode fazer nenhuma dúvida, que não tem nenhuma parte dela que é questionável. Então a razão me diz que eu não posso considerar isso que é só um pouco, que tem só um pouco de dúvida. Tanto quanto aquelas que nos parecem manifestamente ser falsas, o menor motivo de dúvida que eu nelas encontrar bastará para me levar a rejeitar todas. Então, o exemplo lá do Sol, que a gente vê o Sol se movendo quando a gente é criança e a gente acredita que a gente está parado. Qual é o princípio por detrás disso? A visão. Então, se você vê que nessa situação a visão te levou ao erro, então sempre a visão pode te levar a erro. É essa a conclusão, ok? Compreendido? O menor motivo de dúvida que eu nelas encontrar bastará para me levar a rejeitar todas. Ao introduzir a dúvida como método, Descartes busca alcançar uma certeza. Então, ele quer alcançar uma certeza capaz de refundar sobre princípios sólidos a ciência e a filosofia. Que certeza foi essa? Eu penso, logo existo. Seu procedimento teórico indica. Vamos novamente fazer as marcações. Letra A. A capacidade de um entendimento humano duvidar das certezas claras e distintas, ok. Ou não. Então, nós podemos duvidar de certezas claras e distintas? Não. Se essas certezas já são claras e distintas, a gente não pode duvidar delas. Então, vou colocar um X, mas depois a gente vai reanalisar isso aqui. A ideia de que o ceticismo, que a gente viu ainda há pouco, que eu fiquei em dúvida, ou seja, ceticismo é você duvidar de tudo. Isso seria ceticismo, em um certo sentido.
Ceticismo radical seria você não acreditar no conhecimento, né, na certeza do conhecimento. A ideia de que o ceticismo é base suficiente para edificar a filosofia moderna. Você vai ficar apenas negando as coisas? Não, tem que construir. Então, vou colocar um X aqui também. Por quê? Porque ele quer alcançar novos conhecimentos. E o ceticismo não traria isso. O ceticismo ele meio que apenas destruiria os conhecimentos. Duvidaria deles. Letra C. O rompimento com o dogmatismo da filosofia aristotélico-tomista que prevalecera... Vou tirar aqui. Que prevalecera na Idade Média. Então, o Descartes rompeu com o dogmatismo da filosofia aristotélico, ou seja, de Aristóteles, tomista, Tomás de Aquino, que prevalecera na Idade Média, rompeu, de certa forma rompeu. Então, vou colocar aqui. Esse dogmatismo, gente, é porque na Idade Média as pessoas às vezes estavam discutindo as coisas, aí perguntava para elas, por que isso está certo? Aí elas respondiam, porque está lá no Aristóteles, porque está no São Tomás de Aquino, porque está escrito no Santo Agostinho. Então isso é dogmatismo. O Descartes não, ele não faz isso. O Descartes ele fica duvidando das coisas e tenta encontrar provas que não apenas provas da autoridade. Então, a princípio seria isso, mas vamos analisar mais um pouco. Letra D, a primazia, ou seja, prevalência. A primazia dos sentidos, então, para o Descartes, os sentidos estão prevalecendo sobre a razão? Não. A primazia dos sentidos como caminho seguro de condução do homem à verdade? Não. O Descartes ele não é empirista, ele é racionalista. Letra E, o estabelecimento de uma regra capaz de consolidar, ou seja, de afirmar a tradição escolástica medieval. Tradição escolástica de pensamento? Não. Descartes não queria fazer isso, ele não queria reafirmar as coisas que a tradição escolástica lá na Idade Média já falava. Então, resposta letra C, rompimento com o dogmatismo da filosofia aristotélico-tomista que prevalecera na Idade Média. Sexta questão, vamos ver nosso gabarito. Sexta, letra C. Ok. Sétima questão. Todo o poder criativo da mente, Enem 2015, todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, o ouro e a montanha, que já conhecíamos. Podemos conceber um cavalo virtuoso, porque somos capazes de conceber a virtude a partir de nossos próprios sentimentos. E podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, animal que nos é familiar. David Hume. Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão ao considerar que... Então, esse exemplo que ele está dando aqui é o exemplo do unicórnio que a gente apontou há pouco, né? Então, para os empiristas, o Locke, o Hume, o Berkeley, para os empiristas, tudo vem da experiência. Mesmo as coisas que não existem, como uma montanha de ouro, que nunca ninguém viu, né, a princípio, você pode criar isso através de coisas que já existem. É isso que ele está explicando aqui, mas vamos sublinhar. Todo poder criativo da mente se reduz... Então, todo poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, vou ficar só no compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Então, o que a mente faz? A mente cria as ideias? Não, ela só une as coisas que vêm da experiência. Segundo Hume, segundo David Hume, que é um empirista. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecíamos. Podemos conceber um cavalo virtuoso, porque somos capazes de conceber a virtude a partir de nossos próprios sentimentos, e podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, animal que nos é familiar. Hume estabelece um vínculo. Então, o que o Hume faz? Um vínculo entre pensamento e impressão. Impressão que vem em dois sentidos. Ao considerar que... Então, vamos lá analisar agora as alternativas. Então, como é que o Hume faz essa relação, essa ligação entre pensamento
E impressão, lembrando que para o Hume, a origem do nosso conhecimento está nas impressões e não na nossa mente. Letra A, o que ele fala? Os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação? Correto. Letra B, o espírito, ou seja, a mente, espírito na filosofia em geral significa mente. O espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível? Correto também. O espírito ele classifica os dados da percepção sensível. Então isso está errado. Uma das duas está falsa. Letra C. As ideias fracas resultam. As ideias fracas, a gente viu isso no Hume. As ideias elas são mais fracas que as impressões. As ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso. Não. As ideias elas são mais fracas, que ele coloca, mas as experiências sensoriais são mais fortes. Letra D. Os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na memória. Não. Letra D. Letra E. As ideias têm como fonte específica o sentimento, cujos dados são colhidos na empiria. Será? Vamos colocar sinal de OK aqui também. Mas vamos reanalisar isso aqui. Então, vamos reler o que a gente sublinhou. Todo o poder criativo da mente está na faculdade de compor os materiais que nos fornecem o sentido e a experiência. Então, o vínculo entre pensamento e impressão, ao considerar que, letra A, os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação. É o que ele está dizendo aqui. Todo o poder criativo da mente, faculdade de compor os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Ok. Eu vou colocar novamente aqui. O espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível. Essa B parece que está certa, mas parece que a letra A está mais certa do que ela. Vou colocar um X nela. Vamos logo para a letra A. A letra C é falsa, né? Letra D também. Vamos logo para a letra E. As ideias têm como fonte específica o sentimento, cujos dados são colhidos na empiria? Não. Vamos ficar com a letra A. Tá? Então, os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação. Sétima questão. Vamos para o nosso gabarito. Sétima questão, letra A. Ok? David Hume, que é um empirista. Oitava. Nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros, se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas. Não nos tornaríamos filósofos por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas histórias. Descartes. Em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico como resultado da... Então, vamos novamente. Enem 2016. Texto do Descartes. Nunca nos tornaríamos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros, se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas. Então ele está falando que não basta para você, por exemplo, ser matemático que você grave todas as fórmulas, mas sim que você consiga resolver os problemas. Não nos tornaríamos filósofos por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Então, da mesma forma, você não se torna filósofo apenas lendo livros, apenas memorizando os livros de filosofia. É isso. Então, a questão aqui é a memória. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas histórias. Então ele está falando aqui que para você construir as ciências, você precisa ter algo além da memória. Você precisa resolver toda espécie de problemas. Ok?
Compreendido? Então, agora a gente vai para a questão. Em sua busca pelo saber verdadeiro, sua busca, a busca de quem? Do Descartes. Em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor, Descartes, considera o conhecimento de modo crítico. Então, o conhecimento para o Descartes é resultado de quê? Não, lembrando Descartes, um racionalista. Então, o conhecimento para o Descartes é resultado da investigação de natureza empírica. Não, Descartes não é empirista. Retomada da tradição intelectual? Não. Descartes está criando novas coisas, não está apenas reproduzindo aquilo que estava lá na Idade Média. Letra C. Imposição de valores ortodoxos? Não. Também não, né? Ele está duvidando das coisas, está tendo todo um processo com método, ele não tá impondo nada. A autonomia do sujeito pensante? Sim. A autonomia do sujeito pensante. Letra E. Liberdade do agente moral? Não. Essa questão aqui veio para confundir, tá? Porque a letra D e a letra E parecem um pouco quando você coloca autonomia e liberdade. Só que aí você tem que fazer a seguinte diferença. Que aqui no caso do Descartes, ele está falando de sujeito pensante ou de agente moral. O que é agente moral? É se você deve ou não deve fazer algo. É aquele que faz as ações no mundo ético ou moral. Então, eu devo mentir, eu devo roubar. É disso que o Descartes está falando? Do agente moral, ele está falando do sujeito pensante, ou seja, aquele que pensa, que cria as ideias, que reflete sobre a origem do conhecimento. Ele está falando sobre sujeito pensante. Então, muito cuidado. Oitava questão, vamos para o nosso gabarito. Letra D. Nona questão. Enem 2016, fragmento B91. Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, nem substância mortal alcançar duas vezes a mesma condição, mas pela intensidade e rapidez da mudança dispersa e de novo reúne. Heráclito. Fragmento B8. São muitos os sinais de que o ser é ingênito e indestrutível. Ingênito é aquilo que não é criado. Indestrutível é aquilo que não é destruído. Pois é compacto, inabalável e sem fim. Não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno, contínuo. Como poderia o que é perecer? Como poderia gerar-se? Parmênides. Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição que se insere no campo das... Então, aqui eu trouxe dois pré-socráticos que são a origem de toda essa reflexão sobre racionalismo e empirismo, né? Só que eles estão tomando em outras vias. E a gente vai ter se eu não me engano, a resposta que vai ser algo que a gente não falou, mas é bom sempre a gente ampliar o conhecimento. Então, vamos sublinhar agora. Enem 2016, fragmento B91, texto do Heráclito. Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio. Então, é a ideia bem famosa do Heráclito, né? Que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, porque as águas já mudaram. Então, nem você mesmo, né? Você vai no outro dia banhar no rio, você já é uma outra pessoa. Então, qual é a ideia central do Heráclito? A ideia de mudança. Nem substância mortal alcançar duas vezes a mesma condição, mas pela intensidade e rapidez da mudança, dispersa e de novo reúne. Isso é Heráclito. Já para o Parmênides é o contrário. Qual é o contrário da mudança? Permanência, ou seja, o ser, né? Fragmento B8, são muitos os sinais de que o ser é ingênito e indestrutível, pois é compacto, inabalável e sem fim. Ou seja, o ser, aquilo que sempre é, ele não é criado e nunca vai ser destruído. Não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno, contínuo. Como poderia o que é perecer? Como poderia gerar-se? Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõe uma oposição que se insere no campo das... Então, vamos aqui analisar as alternativas. Então, eu tenho, de um lado, o Heráclito falando da mudança e do outro, Parmênides falando do ser. Isso é uma reflexão de que campo da filosofia? Letra A, investigações do pensamento sistemático? Não.
Pensamento sistemático, não. B. Preocupações do período mitológico, não. Estão querendo quase superar o período mitológico. Letra C. Discussões de base ontológica, sim. O que é ontologia? Ontologia é o estudo do ser. Onto significa ser. Então está bem aqui no Parmênides, tá? Para o Parmênides, o que o ser é? O ser é eternidade, permanência. O que o ser é para o Heráclito? Mudança, devir. Letra D. Habilidade da retórica sofística? Não, eles eram pré-socráticos, não sofistas. Letra E. Verdades do mundo sensível. O Heráclito, sim, verdades do mundo sensível, quando fala de mudança. O Parmênides, não. O Parmênides já é um mundo inteligível. Então, o Heráclito acredita na mudança, e a mudança a gente consegue ver no mundo sensível. O Parmênides acredita na permanência, e a permanência a gente vê no campo das ideias. O que o Platão fez? Juntou as duas coisas. O Platão fala do mundo sensível e do mundo inteligível, só que o Platão, o mundo inteligível, o mundo das ideias é mais importante. E quando a gente fala de empiristas, os empiristas estariam mais ligados aqui ao Heráclito e os racionalistas ao Parmênides. Tá? Então, portanto, nona questão, letra C. Vamos ver se é isso mesmo. Nona questão, letra C. Vamos para a 10ª. Pode-se admitir que a experiência passada dá somente uma informação direta e segura sobre determinados objetos em determinados períodos do tempo, dos quais ela teve conhecimento. Todavia, é esta a principal questão sobre a qual eu gostaria de insistir. Por que esta experiência tem de ser estendida a tempos futuros e a outros objetos que, pelo que sabemos, unicamente são similares em aparência? O pão que eu outrora comi alimentou-me, isto é, um corpo dotado de tais qualidades sensíveis estava, a este tempo, dotado de tais poderes desconhecidos. Mas segue-se daí que este outro pão deve também alimentar-me, como ocorreu na outra vez. Se eu não me engano, isso aqui é a questão da indução que ele está falando. E que qualidades sensíveis semelhantes devem sempre ser acompanhadas de poderes ocultos semelhantes? A consequência não parece de nenhum modo necessária. David Hume. O problema descrito no texto tem como consequência a... Então, vamos lá. Enem 2016. Pode-se admitir que a experiência passada dá somente uma informação direta e segura sobre determinados objetos em determinados períodos do tempo. Então, a experiência passada dá somente uma informação segura sobre objetos em determinados períodos de tempo. Então, se você tem algo no passado e aconteceu aquilo no passado, quer dizer que aquilo realmente aconteceu no passado, mas você não pode ficar projetando isso para o futuro, dos quais ela teve conhecimento. Todavia, é esta a principal questão sobre a qual gostaria de insistir. Por que esta experiência tem de ser estendida a tempos futuros? Então, vou dar o exemplo, que se eu não me engano é o exemplo que o Hume dá, em relação ao problema da indução, de você induzir, ou seja, de você quase prever eventos futuros. Então, você lembra se no ano passado, nessa mesma data aqui, se no ano passado o Sol nasceu? O Sol nasceu, não foi? Semana passada o Sol nasceu? Nasceu também. Ontem o Sol nasceu? Nasceu. Hoje o Sol nasceu? Correto. Amanhã você tem certeza de que o Sol vai nascer? Não. Para o Hume, não. Não é porque aconteceu várias vezes no passado que com certeza ele vai acontecer amanhã ou no futuro. Daqui a 7 bilhões de anos o Sol vai nascer novamente? A gente não tem certeza sobre isso. E não sei se, e abrindo um parêntese, né? Não sei se vocês sabem, mas o Sol ele tem uma vida limitada. E se eu não me engano é em bilhões de anos. Não sei se é daqui a 8 bilhões de anos que parece que ele vai explodir, né? Como toda estrela. Mas não fiquem desesperados por isso, tá? Que vai acontecer daqui a algum tempo. Então, a questão o problema da indução é isso. Você não pode ficar prevendo coisas futuras a partir do passado.
Então, porque esta experiência, voltando aqui à última coisa que eu sublinhei, porque esta experiência tem de ser estendida a tempos futuros e a outros objetos, que, pelo que sabemos, unicamente são similares em aparência. O pão que outrora comi alimentou-me, isto é, um corpo dotado de tais qualidades sensíveis estava, a este tempo, dotado de tais poderes desconhecidos. Mas segue-se daí que Então, o pão que ele comeu ontem estava bom, ele gostou. Aí ele questiona agora. Mas segue-se daí que este outro pão deve também alimentar-me como ocorreu na outra vez? O pão que eu estou comendo agora vai me alimentar da mesma forma como o de ontem? E que qualidades sensíveis semelhantes devem sempre ser acompanhadas de poderes ocultos semelhantes? A consequência não parece de nenhum modo necessária. Então não é algo necessário. É isso. Não é algo que tem que acontecer. Esse é o problema da indução. O problema descrito no texto tem como consequência a. Então, qual é a consequência disso tudo? Então, vamos analisar agora as alternativas. Letra A. Universabilidade, ou seja, totalidade do conjunto das proposições de observação. Então, o que é a universalidade do conjunto das proposições de observação? Aquilo que você observou no pão no passado, que você observa no presente, também vai acontecer no futuro. Isso que é a universalidade que ele está falando aqui. Isso acontece segundo o texto? Não. Esse é o problema da indução. Não dá para a gente prever o que vai acontecer. Normatividade das teorias científicas que se valem da experiência. Então, estão corretas as teorias científicas que se baseiam na experiência e que aplicam a indução? Também não. Um cientista não pode falar com certeza que o Sol vai nascer amanhã. Letra C. Dificuldade de fundamentar as leis científicas em bases empíricas? Correto. É isso. O Hume está dizendo que tem uma certa dificuldade. Porque eu vi o Sol ontem, porque eu vi o Sol nascer hoje. É um pouco difícil de você afirmar que o Sol vai nascer amanhã. É isso que ele está falando. Que não dá para a gente ter uma certeza. D. Inviabilidade de desconsiderar a experiência na construção da ciência. Não, ele não está falando que você deve desconsiderar a ciência. E. Correspondência entre afirmações singulares e afirmações universais. O que é afirmação singular? O Sol nasceu ontem. O que é afirmação universal? O Sol nascerá todos os dias. Há essa correspondência? Não. Então, letra C. Vamos ver. Décima letra C. 11ª. Texto do Acosta. Dizem que Humboldt, naturalista do século XIX, e nem 2019, viu? Maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, então flora, conjunto dos vegetais, e fauna, conjunto dos animais. Então, maravilhado pela flora, fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos, sentados sobre um saco de ouro, referindo-se às suas incomensuráveis, ou seja, aquilo que você não pode medir, incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou, ou seja, confirmou, nosso papel de exportadores de natureza no que seria o mundo depois da colonização ibérica. Ibérica, se não me engano, Portugal e Espanha. Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. Acosta, texto Bem Viver. Então é a relação de que os europeus, a ideia de que os europeus, quando eles vieram explorar a gente aqui na América, eles estavam apenas se importando com os aspectos dos bens naturais, e que eles queriam explorar esses bens naturais. Eles não estavam nem aí para as pessoas que já viviam aqui. Seria isso. A relação entre ser humano e natureza, ressaltada no texto, refletia a permanência da seguinte corrente filosófica. Então, novamente, Enem 2019, dizem que Humboldt, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro. Então, essa é a metáfora. Mendigos sentados sobre um saco de ouro, referindo-se às suas incomensuráveis riquezas não naturais exploradas. Então, riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou o nosso papel de exportadores
de natureza no que seria o mundo depois da colonização ibérica. Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. Isso foi muito feito aqui, né, na colonização ibérica, colonização de exploração. A relação entre ser humano e natureza, ressaltada no texto, refletia a permanência da seguinte corrente filosófica. Qual a corrente filosófica que tinha relação com esse pensamento de você explorar a natureza, de que a natureza estava a serviço do homem? Letra A, relativismo cognitivo? Não. Vou colocar um X aqui. Relativismo cognitivo? Não. Materialismo dialético? Não. Isso já é século XIX, materialismo dialético. Racionalismo cartesiano? Pode ser, porque o Descartes ele faz uma separação entre aquilo que é a alma, aquilo que é ser pensante e aquilo que é corpo, a natureza, né? E ele vê também o mundo como uma máquina, a natureza como uma máquina que estava a serviço dos seres humanos. Pluralismo epistemológico? Não. Existencialismo fenomenológico? Não. Isso aqui já é tudo século XX, né? Século XIX, XX. Então, letra C, racionalismo cartesiano. A consequência daquele pensamento do Descartes de que eu penso, logo existo, de que existe alma, corpo, de que a natureza é como se fosse uma máquina, tudo isso, a consequência disso, em termos práticos, seria a exploração da natureza, né? Então, 11ª, letra C. Vamos ver o nosso gabarito. 11ª, letra C. Vamos aqui para a próxima, a nossa última. Enem 2019, texto 1. Considera apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus todo-perfeito, ponderar totalmente à vontade seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz. Descartes. Texto 2. Qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade todo-poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé? Rachel's Problema da Filosofia. Os textos abordam o questionamento da construção da modernidade que defende um modelo. Então, vamos tentar sublinhar agora. Enem 2019, primeiro texto do Descartes. Então, para o Descartes, Deus ele é infinito, ele é perfeito, e ele está inserido lá naquelas reflexões que ele faz sobre o eu pensante. Ele vai dizer o seguinte: considero apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus todo perfeito, ponderar totalmente à vontade seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz. Texto 2. Será que o texto 2 está afirmando, está confirmando esse mesmo pensamento do Descartes, que Deus é todo perfeito? Texto 2. Qual será a forma mais razoável de entender o mundo? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade? Então, razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade todo-poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. Ele está dizendo que a gente não pode falar que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. Não. É uma questão também de filosofia, nesse sentido que ela está apresentando aqui. Porque quando você se questiona qual a origem do mundo, o que foi que criou o mundo, e aí vem a questão de Deus. Então Deus, nesse sentido, está como substância, como elemento criador do mundo, mas está inserido dentro de um sistema filosófico, e não apenas religioso, não apenas uma questão de fé. Os textos abordam o questionamento da construção da modernidade, que defende um modelo. Então, que tipo de modelo é defendido pela modernidade? Letra A. Centrado na razão humana. Então, quando ela questiona que a crença em Deus é apenas uma questão de fé, é também uma questão de razão. É isso que estaria subtendido aqui. E o exemplo seria Descartes. Toda a razão, as razões que Descartes encontra e que coloca Deus no seu sistema filosófico. Centrado na razão humana, ok.
Baseado na explicação mitológica? Não. Fundamentado na ordenação imanentista, ou seja, aquilo que vem das próprias coisas, quase que vem da experiência? Não. Focado na legitimação contratualista? Não. Isso aqui já é Rousseau, Locke, Hobbes. Configurado na percepção etnocêntrica? Etnocêntrica seria você colocar uma certa etnia no centro de tudo, e principalmente a etnia europeia. Pode ser isso aqui, mas é mais... A letra A está mais forte, então vou colocar como não. Vamos aqui, 12ª, vamos ver lá no gabarito se a gente acertou, letra A. 12ª, letra A. Ok? Então, vamos voltar aqui para as nossas questões, para os nossos slides. Então, dessa forma a gente finaliza aqui. Ficou um pouco longa porque tinha muitas questões para a gente analisar, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. E aí, se tiver algum comentário que vocês queiram fazer, podem deixar aqui mesmo no YouTube ou mandar por e-mail. Ok? Até a próxima aula.